Olá pessoal, gráfico da função. No caso, nós estamos analisando a função exponencial. O primeiro exemplo é assim, ó, construir o gráfico da função f, que é a 2 elevado a x. Bom, um início de matéria pode ser visto assim, ó, eu vou escolher alguns valores de x, vou substituir, encontrar o y e marcar. Por exemplo, se eu escolher o menos 2, então eu coloco o menos 2 aqui. 2 elevado a menos 2 é 1 sobre 2 ao quadrado, que é 1 quarto. Então, quando x é menos 2, o gráfico leva num quarto. E assim eu vou seguindo. Digamos que eu escolha o menos 1, eu coloco o menos 1 lá. E 2 elevado a menos 1 é 1 meio. Então, aqui no menos 1 eu levo no 1 meio. É bem importante a escolha do zero. Quando eu escolho o zero, 2 elevado a zero é 1. Então, esse gráfico ele intersecta o eixo dos y no ponto em que o x é 0 e o y é 1. E note que ele é crescente. Nós já sabíamos que essa função é crescente porque essa base aqui ela é maior do que 1. E, por exemplo, aí, se eu escolher o x igual a 1, ele leva no 2. Se eu escolher o x igual a 2, o gráfico passa pelo y igual a 4. Note que o gráfico da função exponencial ele se aproxima de zero por um lado e pelo outro lado ele sobe e bem rápido. Então esse gráfico ele rapidamente já está lá em cima. Então esse é 2 elevado a x. Agora como é que é o 1 meio elevado a x? Inicialmente, note que existe uma relação bem grande entre a função exponencial de base 1 meio e aquela de base 2. O 1 meio elevado a x é a mesma coisa que o 2 elevado a menos x. Então, existe uma relação bem grande entre essa aqui, que é a g, e essa daqui. Isso aqui é 2 elevado a x. O 2 elevado a menos x é o que nós veremos agora. Então, como é que fica o 2 elevado a menos x? Olha só que interessante. Quando eu substituo, por exemplo, pelo 1. Quando eu coloco 1 aqui, fica 1 meio elevado a 1, que é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Só que 2 elevado a menos 1 é a f de menos 1. Então, o que está acontecendo aqui? O que o gráfico da f faz no menos 1, o gráfico da g faz no 1. Ou, da mesma maneira, a g de menos 1, lembrando que a g é o 1 meio elevado a x. A g de menos 1, que é 1 meio elevado a menos 1, é a mesma coisa que o 2 elevado a menos 1, que dá 2 elevado a 1, que é a f de 1. Então, é assim, ó. O que a g faz com um valor positivo, a f faz com aquele valor só que é negativo. O que a g faz com o negativo, a f faz com o positivo. Qual é o significado disso daqui? Logo, os dois gráficos são refletidos em relação ao eixo dos y. O gráfico de 1 meio elevado a x, ele é igual ao do 2 elevado a x, só que girando para o outro lado. Essa parte aqui era a parte negativa de antes. Olha só, essa parte que vai para zero, antes era a parte que estava para cá. E essa parte que ia lá para cima, estava nos valores positivos, agora está aqui nos valores negativos. Colocando os dois gráficos juntos, fica bem interessante de observar. Aqui está o 2 elevado a x e aqui está o 1 meio elevado a x. Eles são como se eu pudesse pegar aqui em cima do eixo dos y e girar assim, ó. Se eu girar um, eu encontro o outro. O que um faz na parte positiva, o outro faz na parte negativa. Aqui na parte positiva, aqui na parte negativa. Bom, além disso, também vale lembrar que, como esse aqui é o 1 meio elevado a x, toda exponencial de base entre 0 e 1 terá esse comportamento decrescente. Bom, agora sim, o próximo exemplo, eu vou fazer uma comparação entre 2 elevado a x e 3 elevado a x. São duas exponenciais de base maior do que 1,
Então as duas são crescentes, mas é interessante notar que em certo momento a g, que é a 3 elevado a x, fica por cima. Ó, nessa região aqui, ó, a função g está por cima da f. Mas se eu olhar aqui na outra parte, a função g agora está por baixo. Então, olhando só para o 3 elevado a x, ele começa por baixo da 2 elevado a x, mas depois ele fica por cima da 2 elevado a x. Para verificar isso, é só notar o seguinte, ó. Por exemplo, se eu escolher o menos 1, 2 elevado a menos 1 é 1 meio. E a g de menos 1 é 3 elevado a menos 1 é 1 terço. 1 terço fica por baixo de 1 meio. Ó, a função g, que é a 3 elevado a x, fica por baixo da f, que é a 2 elevado a x. Mas já para valores positivos, se eu escolher, por exemplo, o 1, 2 elevado a 1 é 2, mas 3 elevado a 1 é 3. Então, a função 3 elevado a x fica por cima. Ó, a 3 elevado a x fica por cima da 2 elevado a x. Então, quando maior é a base, primeiro ela começa mais por baixo e depois ela fica mais por cima. Se eu pegar agora uma função que é a 2 elevado a 2x. Então, qual que é o efeito desse 2 aqui em cima? É interessante notar que isso aqui é simplesmente 2 ao quadrado elevado a x. Que nós temos aquela propriedade de potência de potência. Então, isso aqui é simplesmente a função 4 elevado a x. Então, o 2 elevado a 2x, na verdade, é a função 4 elevado a x. Então, é uma exponencial de base maior do que 1, ela é crescente. O próximo é assim, ó. Eu vou pegar a função 2 elevado a x e uma outra que é a 3 vezes 2 elevado a x. Qual que é o papel desse número que está multiplicando aqui? Note que os formatos são parecidos ainda, mas a grande diferença é o seguinte, ó. Eu vou colocar 0 aqui. 2 elevado a 0 dá 1. Agora eu vou colocar 0 aqui. 2 elevado a 0 dá 1, só que vezes 3 dá 3. Então, essa função que multiplica aqui, justamente esse número 3, é o ponto em que agora ela vai cortar aqui o eixo dos y. Essa função corta no ponto x0, y1, e essa aqui corta no ponto x0, y3. Então, note que elas são parecidas, possuem aqui, ó, a mesma assíntota horizontal, ou seja, as duas vêm aqui para o zero. Essa reta aqui, ó, se chama assíntota horizontal do gráfico, porque ele vai cada vez ficando mais perto dessa reta. Então, as duas têm a mesma assíntota, só que aqui uma passa pelo 3 e a outra pelo 1. Agora, um gráfico que é assim, ó. É o 2 elevado a x mais 1. Agora eu vou usar outra propriedade, que é aquela de conservar a base e somar os expoentes. Eu posso reescrever isso aqui como sendo 2 vezes 2 elevado a x. Claro, né? Porque se eu conservar a base, aqui tem um x, aqui tem um 1, dá aquilo de lá. Então, o efeito de somar esse 1 aqui acaba sendo o efeito de multiplicar aqui na frente. E essa de multiplicar nós já vimos como é que funciona. Quando eu coloco 0 aqui, vai dar 2 elevado a 0, que dá 1, vezes esse 2 dá 2. Então, esse gráfico aqui, a diferença dele é que ele passa aqui no x igual a 0 e y igual a 2. Então, esse número que está aqui na frente, o efeito é que o gráfico passa nele. Agora, variações que são assim, ó. Funções do tipo b elevado a x mais uma constante e. Aqui nós teremos translações verticais, ou seja, o gráfico vai subir ou descer. O que é 2x mais 1? Nós vamos pegar a exponencial, que antes ela vinha aqui embaixo no zero, e cada ponto sobe uma unidade. Então eu vou pegar o gráfico e cada ponto foi empurrado 1y para cima. O gráfico antes passava no 1, agora ele passa no 2. A assíntota era aqui embaixo no 0, agora a assíntota é aqui em cima no 1. Então é o mesmo gráfico do 2 elevado a x, só que cada ponto deu um salto de uma unidade para cima. Da mesma maneira,
o 2x menos 3, vai pegar o gráfico do 2 elevado a x e cada ponto vai descer 3 unidades. Então, por exemplo, aqui ó, é o menos 2, porque ele passava no 1. Ele desce 1, 2, desceu 3 unidades. A assíntota horizontal era aqui no 0, agora ela está aqui embaixo no menos 3. Então é o mesmo gráfico do 2 elevado a x, só que tem que pegar cada ponto e empurrar ele 3 unidades para baixo. E para fechar, as funções do tipo menos b elevado a x são reflexões em relação ao eixo dos x. Ou seja, o gráfico ele vai cair. O que é menos 2 elevado a x? É o mesmo gráfico do 2 elevado a x, só que você gira ele agora em torno aqui do eixo dos x. Pega ele e dá uma girada assim, ó. Então ele estava aqui em cima, gira, ele vai aqui para baixo. Esse aqui é o menos 2 elevado a x. E é isso aí.